Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Éder que vos fala. Vamos introduzir a ideia de função afim, né? Então, para introduzir o conceito, eu coloquei aqui um exercício da VUNESP 2016, que diz o seguinte: uma imobiliária exige dos novos locatários de imóveis de pagamento, ao final do primeiro mês no imóvel, de uma taxa junto com a primeira mensalidade de aluguel. Rafael alugou um imóvel nessa imobiliária e pagou R$ 900 ao final do primeiro mês. No período de um ano de ocupação do imóvel, ele contabilizou gastos totais de R$ 6.950 com a locação do imóvel. Na situação descrita, a taxa paga foi de. Então a gente vai ter que analisar qual foi a taxa paga. Então você tem aqui, eu vou chamar de A o valor mensal do aluguel no caso, e B essa tal taxa taxa inicial. No período de um ano de ocupação, ele contabilizou 6.000, então em 12 meses, ele contabilizou um gasto de R$ 6.950, sendo que no primeiro mês ele gastou R$ 900, significando assim que ele gastou 6.050 ao longo de 11 meses. Um contrato de aluguel, normalmente ele tem fixo o valor durante um ano, né? Eu acho que considera-se isso aqui. Então, durante 11 meses ele teve esse gasto. Então, significa que ele gastou R$ 6.050 ao longo de 11 meses, contabilizando assim 6.050 dividido por 11, isso me dá o valor mensal do aluguel. 55, sobra 5, 0, 0. Ou seja, o valor mensal foi de R$ 550. Se o valor mensal foi de R$ 550, então a taxa, como ele pagou R$ 900, né? Eu vou ter aí 900 menos 550, totalizando R$ 350. Então esse é um exercício da VUNESP. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: primeiro, observe que o valor mensal é fixo, né? A cada mês que passa ele acrescenta R$ 550. Eu quero fazer algumas contas com vocês. Eu quero, por exemplo, pensar quanto que ele gastou ao longo de 2 meses, né? Então, os valores iniciais que eu atribuí aqui como A, o valor mensal, então, o valor A é R$ 550. E a taxa B, R$ 350. Então, ao longo de 2 meses, né, qual é o gasto em 2 meses? Seria R$ 550 vezes 2, mais a taxa de 350. Esse é o gasto, né? No caso, isso aqui dá 1.100, 1.450. Mas eu nem estou interessado no valor, de fato. Ao longo de 3 meses, eu teria 550
vezes 3 mais 350. Ao longo de 4 meses, eu teria 550 vezes 4 mais 350. Note que essa taxa fixa, né, ela vai entrar no montante final do nosso gasto, seja um aluguel de 2 meses, 3 meses, 4 meses ou de 1 ano. É um valor fixo. Ou seja, esse valor fixo ele não é alterado pela quantidade de meses que eu fico no aluguel, na casa, ocupando a casa. O que altera, né, é o valor mensal do aluguel em si que eu pago. Que se eu ficar 2 meses, eu pago 2 parcelas de 550. Se eu ficar 3 meses, eu pago 3 parcelas de 550. Se eu ficar 4 meses, eu pago 4 parcelas de 550. E aí vem a pergunta genérica: e se eu tiver X meses nessa casa, pensando que não há reajuste, não existe reajuste aí, X meses, uma quantidade genérica de meses, então eu vou ter 550 vezes X mais 350. Ou seja, o valor a ser pago é uma função, ou está em função, da quantidade de meses que eu fico. Então, esse cara aqui representa a quantidade de meses e esse aqui representa o valor total gasto. O valor total gasto. Significa que o valor total gasto está em função de uma variável x. É uma função, né? Mais do que isso, ela tem outras características. Esta função aqui é conhecida como função afim. Qual é a característica principal de uma função afim? Na verdade, uma das características, né? Função afim. Função afim é uma função cuja sua expressão é um polinômio de grau 1, né? Embora muitos autores não gostam da definição de falar de grau de função, né? Então vamos usar um termo um pouco mais correto. Esta função afim, ela apresenta uma expressão de grau 1, né, na sua regra. Sua regra é uma expressão de grau 1. Ok? Então, esse A e esse B são números reais, conhecidos, e a única coisa variável é o x, o valor de x, né? Então, essa é a característica de uma função afim. Ela tem um comportamento basicamente assim como o problema do aluguel. Você tem normalmente um valor fixo, que no caso é o B, é o valor fixo, e à medida que você tem a variação do x, a cada unidade que o x varia, aumenta a reais ou a quantidade na minha função. Por exemplo, note que se eu ficar 2 meses de aluguel, né, eu tinha feito a conta aqui, se eu não errei a conta, eu vou ter um consumo, um gasto de 1.450, né, que é os 1.100 das duas parcelas do aluguel mais os 350 do valor fixo, 1.450. Agora, se eu ficar 3 meses, eu reparo que vai acrescentar uma parcela a mais de 550. Ou seja, eu acrescento a esse valor 550. Então, eu vou ter aí 2.000. Se eu ficar 3 meses. Se eu ficar 4 meses, eu vou ter 2.550. Aumenta uma parcela de 550. E assim por diante. Repara que a cada mês que eu fico no aluguel, a cada mês, né, a cada uma unidade saltada aqui na quantidade de meses,
aumenta em valor, né, a cada mês, aumenta em valor gasto total R$ 550. R$ 550, né? Esse é o comportamento básico de uma função afim. Você tem lá o valor fixo, e é isso que está acontecendo aqui. Esse A, chamado coeficiente, de x, tem outras denominações, várias outras, né? O B conhecido também como valor inicial, né? Valor inicial, ou não, o valor fixo aí, né? O valor fixo do problema, valor inicial. Então esses dois elementos compõem a característica de uma função afim. O que sabemos sobre função afim? A função afim, graficamente, ela define uma reta. Por que a função afim graficamente define uma reta? Por exemplo, vamos tentar desenhar, claro que fora de escala, mas essa ideia aqui da função de locação. A cada mês que passa, né, vamos ficar um mês, 2, 3. No primeiro mês, 900. No segundo mês, 1.450. No terceiro mês, 2.000. Note que o intervalo aqui é sempre igual, né? O intervalo sempre igual, gerando então a tal reta comentada. A demonstração que uma função afim é uma reta não é assim como eu estou falando, né? Ela é um pouco mais complexa que isso, porque ela trabalha com a ideia da inclinação do ângulo formado com relação ao eixo x. Pensa no ângulo alfa formado pela reta. Esse ângulo alfa, né, se eu tiver para provar que eu tenho aí o mesmo ângulo alfa, eu construo um triângulo retângulo aqui, eu tenho um ângulo alfa. Se eu conseguir mostrar, claro que aqui já estou trabalhando com uma reta, então é o mesmo ângulo, né? É o mesmo ângulo trabalhado. Estou afirmando que é uma reta. Mas se eu conseguir mostrar que esse alfa se replica aqui e aqui, eu provo que é uma reta. E para provar isso eu posso usar, por exemplo, a tangente do ângulo alfa. Tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu mostrar que para esse triângulo retângulo aqui, cateto oposto sobre o cateto adjacente tem um determinado valor que se replica aqui e que vai se replicar em qualquer outro que eu pegar, né, a mesma tangente, eu estou trabalhando com o mesmo ângulo, então a inclinação é igual. Essa é uma das formas de pensar. Mas eu não estou interessado em provar isso, né? Eu estou afirmando que se trata de uma reta. Por essa variação de uma unidade, garantir uma variação de 550 unidades no eixo y. Note que o eixo x representa os meses e o eixo y representa o valor. Né? Então essa característica de uma função, essa é a cara de uma função afim, né? É uma reta. E aí para a função afim você tem dois tipos de reta: reta crescente e reta decrescente. O que é uma reta crescente? Ela vai aumentando à medida que você vai aumentando os valores de x. Para que isso aconteça, e eu disse que a cada x, vou fazer uma anotação aqui, se eu tenho x
f de x igual a ax mais b, se eu faço f de x mais 1, isso vai ficar a x mais 1 mais b. Fazendo a distributiva aqui, f de x mais 1 é igual a x mais a, né? Mais a mais b. Então eu vou colocar o b, só mudar a ordem aqui para você notar o seguinte, que isso aqui é o f de x anterior. Então quando eu aumentei uma unidade dentro do x, eu aumento a dentro da f de x, né? Sobe a para cada unidade de x. Na prática, isso implica na ideia de função crescente e função decrescente. Porque, por exemplo, olha essa função aqui. Se eu aumento uma unidade, ele aumenta R$550 no preço. Lembra que essa função, f de x, como o preço é 550 por mês, mais a taxa fixa de 350, a cada unidade que eu aumento no x, aumenta R$550 no preço, no montante a ser pago. Então eu vou crescendo, à medida que o x cresce, essa função vai crescendo. Se eu construir uma outra função aqui, uma função f de x igual a menos 5x mais 8, o que acontece com essa função? A cada x que eu cresço, ela diminui 5 unidades, porque eu estou tirando, fazendo vezes menos 5. Por exemplo, ó, se eu calcular f de 1 é igual a menos 5 vezes 1 mais 8. Isso é igual a 3. Eu formei um par ordenado aqui, tá? 1, 3. É minha função. Esse par pertence à minha função. Agora, se eu calcular f de 2, isso vai ficar menos 5 vezes 2 mais 8. Menos 5 vezes 2 é menos 10. Menos 10 mais 8 é menos 2. Então, eu formei o par 2 e menos 2. A minha função, à medida que o x cresceu, o f de x diminuiu de 3 para menos 2. Vamos fazer o gráfico. Como se trata de uma reta, para você construir o gráfico de uma função, basta que você tenha 2 pontos dela. Né? Uma reta, por 2 pontos, passa-se uma única reta. Né? Para construir a reta, você precisa de 2 pontos. O ponto 1, 3. Ponto 1, 3, está aqui. Então, ponto 1, 3. Agora o 2, note que o 2 já vai lá para o menos 2. Não estou observando a escala. Como é que eu marco o ponto 1, 3, tá, pessoal? Aí eu subo uma paralela ao eixo Y, na altura 3 eu viro outra paralela agora ao eixo X. Então aí marco aí, faço uma marcação retangular aí. E mesma coisa, 2, chegou na altura menos 2, passo outra paralela. Uma vai paralela ao eixo Y, outra vai paralela ao eixo X. Esses 2 pontos. Aí por esses 2 pontos eu posso traçar. Eu vou ajustar aqui meu ponto para ficar mais fácil. Essas retas, elas têm vida própria. Então, só ajustando aí, faz de conta que está perfeitinho. Está perfeitinho aqui. Claro que tem que ser um ajuste para fazer isso. Essa é a função f. Esta função é decrescente. E a primeira função foi crescente. Essa aqui, crescente. Ela cresce à medida que o x cresce. Essa aqui, decrescente. O que afetou diretamente ela ser crescente ou ser decrescente? O valor de A. Então, na primeira, note que a primeira tinha o A era igual a 550. O A era maior que zero. Se o A é maior que zero, então a função ela é crescente. Já na segunda, note que o A é menos 5. Né? O A é menos 5. Se o A é menor que zero, então a função ela é decrescente.
decrescente. A função corta o eixo x nesse ponto, assim como essa, não faz muito sentido se você parar para pensar esse ponto aqui, né, corta o eixo x. Essa função que eu desenhei, no caso do aluguel, teoricamente ela começa assim, a correr. Por quê? Porque você não tem como ficar menos um mês na casa. Então ela parte já da altura da taxa, que é, no caso, 350. Ou seja, você entra na casa e está devendo 350 de taxa. A partir do primeiro mês você vai a 900. E assim por diante. Não tem muito sentido fazer essa reta infinita para a parte negativa pelo problema em si. Mas se fosse só uma expressão assim, né, uma expressão matemática, eu poderia calcular, por exemplo, f de menos 1. F de menos 1 seria 550, xv seria menos 1, mais 350, ok? Aí faria algum sentido matemático, mas não faz sentido no problema em questão. Aqui, esse ponto, exatamente esse ponto onde há o corte com o eixo x, uma função corta o eixo x quando ela é zero, quando ela se anula. Ela corta o eixo x quando ela se anula. Para que essa função seja zero, a função é menos 5x mais 8 igual a zero. Isso significa que menos 5x, eu vou subtrair 8 dos dois lados, que vai zerar, vai ficar menos 5x menos 8, vou multiplicar por menos 1, então eu vou ter 5x igual a 8. Como aqui está um produto, eu vou dividir por 5 dos dois lados, cancela, aqui fica 1, né? X igual a 8 quintos. 8 quintos. Esse ponto aqui é 8 quintos. Um valor que está entre 1 e 2. Muito bem. Esse é o primeiro conceito inicial de funções. Reforçando, a função afim tem essa cara, f de x igual a x mais b, onde o a é o coeficiente de x, o b é o valor inicial, conhecido como valor inicial, né? A gente tem outros nomes para isso, para o a e para o b. No caso do problema aqui, apresentava uma ideia de função afim, e quando uma função tem um determinado a for maior que zero, a função é crescente, é uma função afim crescente. Se o a for menor que zero, ela é uma função afim decrescente. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.